Bora, meus amores, continuar a aula dos distúrbios. Hoje a gente começa com os distúrbios músculo-esquelético. E esse vai ser o nosso último assunto de clínica médica, por incrível que pareça. Aliás, não, é o penúltimo. Ainda tem as questões oncológicas. Mas esse praticamente, porque a oncologia é um assunto pequeno. Então, a gente vai dar início, né? Hoje é a parte 1, e subsequente a gente vai começar a falar de outras patologias do sistema músculo-esquelético. É um assunto fácil, é muito tranquilo, certo? E a gente começa com um assunto está muito ligado à qualidade de vida da gente, principalmente o pessoal da área de saúde, mais particularmente o pessoal de enfermagem. Como sempre, a gente começa falando um pouco, quer dizer, eu não vou falar da anatomia nem fisiologia, não. A gente só vai dar uma pincelada, certo? Então, quando a gente fala, gente, do sistema músculo-esquelético, a gente está falando do sistema esquelético e do sistema muscular. Juntos, eles vão proporcionar ao nosso corpo a sustentação e o movimento. E aí vai entrar toda uma estruturação, toda como é que se chama? Um conjunto, né? Anatômico e fisiológico para promover a nossa movimentação. Quando eu dou aula de anatomia, né, eu sempre brinco com os meninos, eu digo, poxa, gente, você já pensou se nós não tivéssemos uma estrutura, como é o caso das articulações, que são elas que facilitam os nossos movimentos, né? Se não houvesse, a gente ia parecer robô, tudo duro, sem dobrar a perna, sem dobrar o braço, sem virar a cabeça, sem fazer os movimentos que a gente tem que fazer, certo? Então, você tem o arcabouço, o nosso esqueleto é como se fosse um andaime, né? Aquela estrutura que faz a sustentação do corpo, mas sem o recheio, sem toda a estrutura modeladora, que é a musculatura, nós não tínhamos, ou melhor, nós não teríamos essa estrutura física que nós temos. Então, eu sempre digo que os músculos é como se fosse uma almofada, um travesseiro que você monta o quadrado de tecido, seria o esqueleto. E quando você coloca lá dentro a espuma, seria os músculos, certo? Então, toda essa estrutura da espuma com o tecido em quadrado, né? Formando como se fosse o esqueleto, que vai dar a estrutura para promover a maciez e o sentido o sentido que seria ser o travesseiro ou almofada. Então, aqui diz o seguinte, que o sistema musculoesquelético dá forma, aí entra a musculatura, estabilidade e movimento ao corpo humano, certo? É constituído de ossos, músculos, tendões, ligamentos, articulações, cartilagens, tecido conjuntivo, ou seja, é uma estrutura para dar realmente até para ter os órgãos que nós temos, até para ter o sistema que nós temos. Todos os nossos sistemas, se não fosse a nossa estruturação musculoesquelética, nós não teríamos tudo no lugar certinho. Então, às vezes, a gente não dá nem tanto valor ao nosso sistema ósseo, não dá muito valor ao sistema muscular, só fala mais do circulatório, do digestório, mas se não tiver o arcabouço, se não tiver a estruturação, nem os sistemas iriam estar no nosso interior, certo? Vamos lá. Eu coloquei logo a questão das dores, porque toda vez que a gente fala na estruturação, talvez seja a primeira coisa que a gente imagina na questão dos distúrbios músculo-esquelético, a gente pensa logo na dor. E, infelizmente, grande parte desses distúrbios está ligado à dor. Entendeu? Então, assim, ele diz logo aqui que a dor é a queixa mais comum das afecções músculo-esqueléticas e a principal causa de afastamento de incapacidade em trabalhadores do mundo todo, certo? Então, assim, é a maior queixa.
E nós da área de saúde, principalmente vocês que vão ter um trabalho mais diretamente ligado à assistência, vai ser uma das maiores queixas que vocês vão ter se não tomar as devidas precauções. A dor é comum? É, mas muita coisa coopera para esse distúrbio aparecer. E vocês vão ver daqui a pouco por quê. Quais são os tipos de dores? Aguda e crônica, localizada ou difusa, ou seja, generalizada, decorrer do comprometimento de estruturas articulares, tendíneas, óssea e muscular, ou seja, ela pode vir em decorrência de decorrências secundárias também, certo? Então, as dores têm vários tipos devido à sua localização, ok? Não muda muita coisa, porque quando nós falamos em dores em outras patologias, a gente falou. Quando a gente falou em outras patologias, também citou nos tipos sendo aguda e crônica. E a gente já sabe quando é que é aguda, quando é que é crônica, fica mais fácil de você entender. Saindo das dores, que vai ser algo bem generalizado, a gente fala da ergonomia. E eu fiz questão de colocar logo no início. Para o que ergonomia? Eu não vou ler não, viu? Eu vou dar do meu jeito, né? Seria assim, a relação entre o profissional e a sua função. Seria a relação entre o profissional e a forma com que ele trabalha. Ou seja, de acordo com como eu trabalho, eu vou ter uma resposta positiva sem nenhum tipo de prejuízo. O nosso trabalho está diretamente ligado às condições que a gente proporciona a esse trabalho. Por exemplo, se eu estou aqui trabalhando, claro, evidentemente, eu sou um caso perdido. E olha, eu vou dizer a vocês, vou dizer algo muito sincero para vocês. Essa aula de hoje foi para mim uma aula para mim também. Porque algumas coisas eu não sabia. E o outro lado é que, da mesma forma que eu gostei de adquirir algumas informações junto com vocês, eu queria logo acabar logo com essa aula. Porque eu não gostei de ouvir muitas coisas. Porque eu sou a pessoa menos, como é que se diz? Menos correta, vamos assim dizer, para dar uma aula como essa, porque a maioria do que eu vou dizer aqui, eu aprovo e você não faz. Mas vamos embora adiante. Então, veja só, se eu estou sentada aqui, a cadeira que eu estou sentada é razoavelmente confortável. Ó, eu aqui estou recostada. Ó, se eu continuar do jeito que eu estou aqui e dar aula para você, ou digitar aqui no computador, quando eu levantar, eu vou estar com a bruta dor nas costas. Se bem que eu já levanto, toda vez que eu levanto, já é com dor nas costas. Sabe por quê? Também, além do conforto da cadeira, e muitas vezes, quanto mais confortável é a cadeira, mais prejuízo para a coluna. Eu ainda tenho um gato que, vez em quando e sempre, vem para cá para o meu colo e quer ficar aqui. Porque o meu gato é um cachorro. Certo? O meu gato, ele já não é mais gato, ele perdeu a identidade. Ele agora já é um cachorro e ele quer ficar no meu colo. Aí minha perna fica com cãibra, porque aí eu boto a perna por cima da outra e dói, dá cãibra. Resumindo, dentro da minha atividade, a questão ergonômica está prejudicada. Por quê? Porque eu não estou me comportando, eu não estou favorecendo uma boa conduta para o meu trabalho. O desconforto físico pode ocasionar em prejuízos lá na frente. Certo? Então, a ergonomia, ele diz aqui que é uma ciência. A ciência que estuda a adaptação entre o profissional e o seu trabalho. Quanto mais confortável ele esteja, melhor o trabalho vai render. Porque, olha, no máximo eu consigo ficar aqui um tempo de formular ou montar uma aula. Eu tenho que levantar, eu tenho que andar, eu tenho que estirar as costas. Ou seja, mas isso começou agora, Pró? Não.
eu tenho maus hábitos, que a gente vai ver. Então, a ergonomia é muito assim, como é que se diz? Ela é muito direta nas questões do trabalho. É por essas e outras que muitas empresas investem no conforto do seu profissional, porque ele sabe, ele tem consciência que para que ele tenha um profissional saudável, ele precisa investir no conforto deste profissional. Então é por isso que você tem uma hora de um tempo para descansar. É por isso que as questões móveis, né, e orientações é para o seu conforto. Ou seja, tudo e qualquer coisa que a empresa coloque em benefício ao conforto do seu profissional está dentro do que se chama ergonomia, ok? Vamos lá. Esse aqui eu faço questão de ler. Nas pesquisas sobre a ergonomia, tem sido de fundamental importância conhecer as posições adotadas pelo trabalhador na execução de suas atividades de rotina. Comprovo que eu acabei de falar do meu jeitinho. É porque eu gosto sempre de comprovar cientificamente as besteiras que eu falo antes. Uma vez que as posturas tomadas durante a realização do trabalho, sendo elas inadequadas, tornando-se um fator externo ao bom desempenho da atividade laboral, ou seja, na atividade do trabalho. Então, assim, quanto mais adequada são as atitudes no trabalho, melhor desempenho o profissional vai ter. É o que a gente, em outras palavras, falou agorinha, certo? Sendo provocado por inadequação do mobiliário de alguns vícios posturais, essas posturas são consideradas como responsáveis pelos desgastes físicos do trabalhador. Ou seja, tudo que é contrário como é que se diz? Ao conforto para o trabalho, o que é que vai acontecer? O desgaste físico vai acontecer. Quando termina aqui a aula, que eu levanto, que eu vou espreguiçar, que eu vou... a cada dia o desgaste vai acontecendo e eu tenho um atenuante contra mim, que é a idade. A idade favorece que, se eu não tenho uma postura adequada, consequentemente, eu não vou render muito tempo. Mas aí eu vou compensar com a cerveja, viu? Que a cerveja dá a vitamina que a gente precisa. Mas vamos embora. Posturas inadequadas produzem tensões mecânicas nos músculos, ligamentos e articulações, resultando em dores no pescoço, costas, ombros, punhos e outras partes do músculo esquelético. Esse foi o cidadão que lá desde 1995 colocou isso no seu artigo. Dessa forma, podemos afirmar que os trabalhadores precisam estar permanentemente atentos à sua postura e aos movimentos adotados no seu posto de trabalho, a fim de evitar o desconforto da dor, bem como outras doenças ocupacionais. Então, assim, toda vez que você vai para o emprego, você tem que ter, inclusive, a convicção, a ciência, o conhecimento do que aquele trabalho vai requisitar de você, do que aquele trabalho vai precisar de você. É como quem trabalha no SN, no serviço noturno. Geralmente no hospital você tem SN, folga, são 2 dias mais ou menos de folga. Por que isso acontece? Porque você perdeu uma noite. Então existe todo um empenho legal, uma normatização legal para promover que esse profissional, após ter perdido a noite, esteja no próximo plantão, de bem, pronto. Entendeu? A mesma coisa é isso aqui. Se você vai trabalhar em um determinado setor, que a gente vai falar nesse instante, na área de saúde, você precisa ter consciência do que o que ele espera lá na frente, quais são as medidas profiláticas que você tem que ter, o que é que você tem que fazer para evitar esses problemas posturais e, principalmente, o que a empresa deve fazer para cooperar com esse tipo de manutenção, certo? Manutenção física. Então, assim, graças a Deus, a área de saúde ela é salvaguardada
pela lei, e os hospitais não derrapam nisso, não. Eles tentam fazer e conseguem fazer isso e muito bem feito, certo? Bem, o primeiro assunto é a postura, que é a coisa que realmente eu não tenho, né? Então, assim, existe uma postura correta. Quando a gente fala em postura, basicamente, nós estamos nos preocupando com a nossa coluna. E, infelizmente, nós, por conta do hábito, a gente não se preocupa muito com ela. A gente só lembra da coluna quando vai chegando a idade. Porque enquanto nós somos jovens, a coluna, beleza, você vai lá, vem cá, pinta, borda, pula, pega peso. Não se preocupa, porque você não sente o peso da idade. Só que a questão da coluna, nossa coluna velha, coluna vertebral, ela só vai lhe dar uma resposta lá na frente, se você tiver muito boa saúde. Porém, qualquer desequilíbrio mais exagerado, qualquer desequilíbrio mais exacerbado, qualquer inconsequência postural pode levar a você ter transtornos muito antes do que você espera. Haja visto que antigamente só quem tinha problema de coluna era o idoso. Hoje não. Hoje você vê crianças com problema de coluna, jovens com problema de coluna. Eu fico olhando essas crianças que botam a mochila e vão para a escola, criancinha, tipo assim, 5, 6 anos de idade, botam diacho de uma mochila pesada para dedéu, e que isso vai refutar, não quando ela chegar lá na frente, quando tiver idosa, não. Antes da adolescência, isso já vai estar acontecendo. Então, a postura correta consiste no alinhamento do corpo com eficiências fisiológicas e biomecânicas máximas, o que minimiza os estresses e as sobrecargas sofridas ao sistema de apoio pelos efeitos da gravidade. Isso aqui está lhe dizendo, claro, isso aqui é o autor, né? Ele é fisioterapeuta, numa linguagem científica, que você precisa, para ter uma postura correta, você tem que ter primeiro um alinhamento da sua coluna e fazer com que todos os seus movimentos, todas as suas ações sejam assim, livre de qualquer tipo de sobrecarga, livre de qualquer dano, livre de qualquer cansaço e dor. Então, aí a gravura está ali mostrando, uma pessoa, esse rapazinho primeiro aqui, bem esbelto, né? Repare que ele está retinho. Se você encostar a tábua aqui, vai ficar certinha. Já esse outro coisinha aqui, que sou eu, se você vá para o espelho, fique ereto. Quando você assim, relaxa, cai tudo. O relaxar leva a sua coluna vertebral, quase que o queixo bate no joelho. Eu estou dizendo isso porque eu sou assim. Nós temos um grave erro inicial, que é esse aqui, A gente não consegue colocar isso aqui na horizontal certinha. Geralmente você anda assim, Eu sou assim. Minha família quase toda é assim. Então, é uma das formas de você já antever que a postura não está correta. É um sentar mal feito, é um dormir mal feito. Que adianta você ter o melhor colchão se você não se posiciona de forma correta? Vocês vão ver isso daqui a pouco. Para que é que isso a gente está vendo? Porque isso é o início dos distúrbios músculo-esqueléticos. Isto, inclusive, vocês vão ver daqui a pouco que eu fiz questão de atrelar ao assunto a vida do seu cotidiano lá na frente como enfermeiros. Mas vamos para frente. Olha aqui as diversas posições. Imagine, essa aqui nem tanto, mas essa daqui, essa segunda gravura, eu me lembro daquelas dondoquinhas que tem mulheres que é assim, né? Que faz questão de empinar o bumbum. Eu vejo muito isso em moto, aí bota o rabo para cima, lá para cima. Até no andar bota a bunda para cima, parecendo a tanajura. Como tem homens também que colocam, né? Tem gente que quebra todas, vai até o chão e não sabendo que tudo isso
pode causar danos lá na frente. Ele aí está mostrando a posição que eu falei na estante, né? Da questão do ombro para frente, né? E esse daqui, né? Da mesma forma, quem tem muito essa postura aqui com a cabeça parecendo uma tartaruga, quem o pessoal chama de lerdo, né? Tem uma mania de botar essa cabeça, não sei para quê, né? Eu acho que é por conta dos livros, sei lá. Mas olha, ele aqui só está dizendo quais são, colocando em posição de negativo, aquela postura que é errada, né? E que muitas vezes você começa a usar tanto determinadas posturas, até porque viu o coleguinha fazer, você faz. E aí não volta. Eu sempre dou. Deixa eu ver se é esse. Acho que é esse de cá. Não sei se está dando para ver. Ó, meu dedo aqui, ó. Eu fazia muito isso quando era mais jovenzinha, ó. Não sei se está dando para ver. Ó, tá vendo? Que eu fazia muito. Sabe por que isso? Porque eu tinha o costume de botar dedo no ouvido. Muito. Filme de terror, eu não queria ouvir. Aí o dedo foi ficando assim, e aí eu comecei a brincar com ele assim, pronto. Ele tomou a posição do jeito que eu fazia. A mesma coisa é a criança. A criança muitas vezes vê determinadas posturas de um colega ou na televisão, né? Que na televisão é algo de momento, mas as pessoas que estão assistindo acham que aquilo é o tempo todo. E aí o que faz? Assume aquela postura na brincadeira, quando pensa que não, aquela postura tomou uma posição normal na sua estrutura no dia a dia, né? E aqui ele colocando a postura ideal, certo? Ele bota uma linha vertical. Repare como está, esguio, né? Porque nós temos curvaturas normais. Vocês vão ver daqui a pouco na nossa coluna, ela já tem normalmente curvaturas normais. O que não pode é intensificar essa curvatura. Vamos lá. Olha aqui de novo. Aqui ele está falando a questão, ó, a forma de andar, principalmente mulher, que ainda, além de usar uma bolsa pesada, os trejeitos do rebolar, do pisar com salto alto, tudo isso muda. E aqui, desse lado, ele está colocando a forma de andar, a forma de fazer o exercício, a coluna sempre respeitando a questão reta da coluna, seja ela reta de uma forma vertical, seja ela numa questão horizontal, seja ela na diagonal, ela tem que estar sempre retinha. Olha aqui a forma de abaixar, né? A forma de sentar, a forma, inclusive, de se recostar no dirigir, na leitura, que eu sei que é difícil. Repare se a gente não faz exatamente tudo que está aqui incorreto. A forma de andar, a forma de exercitar, a forma de pegar alguma coisa, a forma de... Olha, essa forma de dirigir aqui, eu me vejo, quando eu tinha carro, eu dirigia exatamente assim. Por mais que o instrutor dissesse, olha, você precisa dirigir com os braços, a distância reta, o braço tem que estar reto, segurando o volante, e não assim. Porque se você está com o braço inclinado, é mais difícil de você evitar algum tipo de acidente. E com ele firme no volante, você consegue melhor. Mas a gente não faz muito isso. Olha a leitura aqui, né? A nossa cabecinha como é que fica, né? Olha, eu me vejo deitada, sou eu aqui deitada. Ó, cadê que o cursor tá saindo? Ó, eu me vejo aqui deitada. A cabeça com 2 travesseiros, né? Olha aqui de novo, a postura diante do computador, nesse caso aqui tem um suporte para fazer, que o ideal é que ou você vai regular a cadeira para que o nível do computador fique na direção dos seus olhos, e aí, graças a Deus, isso eu tenho aqui. Como eu sou baixinha, a cadeira que eu estou já está pequenininha, então nivela. Mas uma pessoa alta vai estar com o computador mais baixo que os seus olhos, isso é ruim. Da mesma forma, se tiver, com ele muito alto, certo? Então, tudo que a gente tem que olhar tem que estar no nível dos nossos olhos. Aqui, de novo, uma postura da questão do dormir, o certo, a forma. Vocês vão ter, inclusive, daqui a pouco, um vídeo que mostra nessa questão do dormir, que eu tenho certeza que muita gente vai conseguir se enxergar.
Então, você tem aqui um travesseiro, né, em que você abraça ele, outro entre as pernas, em que ele pode estar entre as pernas ou embaixo da parte posterior do joelho, quando você estiver deitado em decúbito dorsal, né? Aqui, desse mesmo jeito, em decúbito ventral. E vocês vão perceber, inclusive no vídeo, ele diz os pontos negativos em você dormir de barriga para baixo e de barriga para cima, né? Que o ideal seria o de lado. Né? Ele fala, inclusive, na questão do travesseiro. Todo e qualquer travesseiro, né? Seja um ou dois ou um só, tem que estar no mesmo tamanho que o seu ombro, você deitado de lado, certo? E aí ele fala aqui, ó, dormir com os braços de baixo, sou eu, ó para aqui. Então, tudo isso desequilibra a questão da, como é que chama? Da coluna vertebral. E a gente não dá importância, não dá muita importância a isso. Outra coisa, gente, eu não estou aqui para ditar normas posturais, até porque eu não sou nem professora de educação física, eu não sou nenhum médico ortopedista, certo? E ao contrário, eu tenho todos os defeitos que pode aparecer por aqui, certo? Mas o que eu quero que vocês entendam pelo menos da minha parte, como professora, como enfermeira, é da importância para a vida profissional e, consequentemente, para a vida diária de vocês, certo? Volto a dizer, eu também aprendi muito aqui com vocês, com os vídeos principalmente, certo? Quais são os fatores que desencadeiam as alterações posturais? Principalmente sobrecarga no ambiente de trabalho e durante as atividades domiciliares. Quando a gente fala, gente, em sobrecarga, a sobrecarga do seu peso, muitas vezes o nosso peso está sobrecarregando o nosso esqueleto. Imagine que você nasceu, cresceu e chegou até os 20, 25 anos, vamos assim dizer. Talvez um pouco menos, 20 anos. Você chegou com sua estatura e com peso adequado. Vamos supor que você tivesse aos 20 anos com 60 quilos, 65. Quando você chega com 20, quando você chegar aos 30, que o crescimento já parou, você está com 80, 90 quilos. Obviamente, a sua estrutura não cresceu, porque já pensou se a gente fosse crescendo à medida que o peso fosse aumentando? Já pensou se durante toda a nossa vida a gente fosse crescendo? A gente, quando morresse, não ia ter cova que desse para a gente. Então, nós temos um limite, né, de crescimento, certo? Geralmente, por volta da adolescência, você tem o seu crescimento e ele atinge o equilíbrio. Mas se você para de crescer de uma forma estatural e você continua crescendo para os lados e para frente, obviamente, o seu andame, o seu arcabouço não vai suportar. Ok? Então, esse é um tipo de sobrecarga muito comum. Segunda sobrecarga é quando você quer fazer as coisas a mais do que o seu peso garante. Quantas pessoas, e isso, gente, eu estou falando para vocês, mas eu estou me vendo. Você vai pegar uma caixa que você não aguenta, mas você pega. Consegue pegar? Consegue, que eu consigo. Mas você não sabe o que é que isso está interferindo. Se não quebrou nenhum osso, ele achatou alguma coisa. Ele usou uma energia, uma energia sobrenatural, que não era para ter sido feita. Você começou a usar a sua coluna de uma forma, colocando um peso inadequado. Eu não sei, aí talvez quem frequenta a academia, quem é professor de educação física ou que já fez o curso de educação física, saiba talvez melhor. Quando você vai para uma academia, aquelas barras de ferro que colocam as bolotas de ferro, uma na ponta, outra na outra, para suspender, repare que aquilo ali é gradativo. Primeiro tem que ver, você para ir para uma academia, ele pesa você, vê estatura, ou seja, ele tem todo um dinamismo para saber o que é que você aguenta e o que é que você não aguenta. Até para você andar na esteira, você precisa de fazer exames cardiorrespiratórios, você precisa também ver estatura, você precisa ver peso, para poder entender quanto você pode se movimentar. Repare que em uma academia você não entra, olha, eu vim fazer ginástica, ele já bota você dentro de uma sala e vambora. Quantos abdominais? Bora, pode. Não é assim.
Para isso, existe um professor de educação física. Ele detém de diversas informações, inclusive médicas, pela experiência dele, para saber até onde você pode ir. Quando você vai para uma academia que está tudo entravado, você nunca frequentou, vai a primeira vez, repare que nos primeiros dias é doloroso. Quando você levanta, que abre o olho, poxa, tenho que ir para a academia. O que você pagou, manda ir. Mas a preguiça manda você ficar. Depois que passa um mês, eu digo porque eu já tive essa experiência. Eu já frequentei uma vez na vida a academia. Não demorou muito tempo, mas eu vou lhe dizer uma coisa, eu só parei porque o dinheiro faltou. Mas eu sentia na questão, principalmente naquela desgraçada da bicicleta, que depois de 2 semanas eu já estava fazendo ela sem raiva. O que foi que aconteceu? O condicionamento do corpo, o condicionamento da musculatura, da parte óssea, tudo isso se condiciona. Você confere a ele resistência. Quanto mais você usa, mais você fornece resistência, mais você fornece oxigênio, mais você dá a ele uma saúde que só o exercício físico pode nos proporcionar. Entendeu? Então, existe uma linha a ser seguida para que você não acarrete problemas no seu corpo, certo? Uma vez que as posturas ideais para a execução das tarefas normalmente não são respeitadas, você vai trazer danos, com certeza, a essa postura. Então, repare, entre os fatores que desencadeiam alterações posturais, que muitas vezes apresentam características irreversíveis, destacam-se posicionamentos incorretos, além da alta de sobrecarga no ambiente de trabalho e durante as atividades domiciliares, uma vez que as posturas ideais para a execução das tarefas normalmente não são respeitadas. Ou seja, nós não nos respeitamos. Nós não temos, nosso corpo tem limite, mas nós não damos esse limite ao nosso corpo. Repare. E aí a sobrecarga acontece. Aqui a coluna vertebral, eu fiz questão de anatomia, sei que vocês conhecem, aqui não tem nada de diferente. Aqui é só para que vocês vejam aqui, olha, na porção anterior, porção posterior e lateralizada. Vocês já viram isso em anatomia. Vocês estão vendo aqui que você olhando a sua coluna vertebral de lado, ela já tem, ó, as curvaturas normais. Essas curvaturas é que não podem aumentar. Aí você tem as lordoses, as cifoses. Sérgio, aqui, ó, eu coloquei isso para você. Olha, eu sou uma pessoa que quando eu morrer, eu vou para o céu. Olha aqui, o que é uma cifose? Repare como é a curvatura. A curvatura, ela tem a parte maior para dentro do corpo, certo? E aqui, ó, a parte uma lordose. Então, aqui é para vocês verem o que é a diferença entre cifose e lordose. Ó, repare que essa lordose aqui, se você olhar a imagem normal da coluna, ela tem, a cervical tem ela seria uma pseudolordose, que quando intensifica se transforma na lordose. Ó, aqui de novo, né? Então, são essas ondulações normais que aqui na parte cervical, aqui na parte torácica, aqui na parte abdominal, não podem ser aumentadas. E é fácil de se aumentar, basta forçar. Não tem, aí eu não sei explicar direito, não tem algumas pessoas que fazem halterofilismo, né, aquele negócio para ficar com peitão, para ficar com tórax, tem pessoas que tiram, tem pessoas que para fazer para ficar com a cinturinha fininha, para levantar aqueles pesos, tira, né, algumas costelas para fazer isso. Eu já ouvi uma reportagem sobre isso. Então, essas pessoas que cultuam o corpo, muitas vezes deformam a estrutura normal, deformam a estrutura fisiológica do corpo para terem os corpos assim saudáveis, entre aspas, né? Aparentemente saudáveis. O que é que caracteriza o movimento do corpo? Nós, para termos o movimento do corpo, nós já vimos que é importante nós termos articulações.
e articulações saudáveis. Então, o nosso esqueleto é formado por muitos ossos que se articulam uns com os outros, entrando em contato pelas juntas, que são as articulações, e unindo-se pelos ligamentos, ou que lhes dá, o que lhes dá a possibilidade de movimento. Vamos imaginar que aqui é um osso e aqui é outro osso. Se fosse o osso, fosse assim, exatamente assim, ele não tinha como movimentar. Mas olha, apesar daqui ter uma articulação, eu vou fazer assim, com dois. Por que eu quero fazer assim? Porque imagine, essa articulação, ela faz isso. É como aqui, ó. Mas para fazer isso, aqui, entre uma articulação e outra, você tem tecido conjuntivo. Não tem? Você tem uma bolsa de líquido sinovial. Que esse líquido sinovial, ele é como se fosse uma gosminha lubrificante. Quem trata a carne, principalmente quem pega osso de patinho, quem pega o osso de frango, quando você parte o osso exatamente na articulação, sai uma gosminha. Repare que é uma gosminha que ela não se dissolve, ela fica grudada, você tem que tirar, é como se fosse uma pele, parece uma pele. Ela é meio que transparente. Eu estou falando isso porque eu sei que muitos de vocês nem na cozinha vão, certo? Então, o que acontece? Esse líquido sinovial serve para facilitar o deslizamento. Além do mais, tem tecido conjuntivo. Aquele ossinho molezinho entre um osso e outro do frango, que você mastiga, que é uma delícia. Aquilo ali serve de amortecedor. Então, existe toda uma estrutura para lhe favorecer ter movimentos. E esses movimentos precisam ser cuidados. Porque à medida que os anos vão se passando, esse líquido sinovial vai perdendo a sua quantidade, vai perdendo a sua função. É por isso que acontecem as artroses, as artrites, as infecções reumatoides de um modo geral, em que a pessoa está envelhecendo e a juntadura não aguenta. Eu, para levantar da cadeira, meu irmão, está dando trabalho agora. Mas sabe o que é isso? Foi falta de exercício, sempre foi. Eu sempre fui muito preguiçosa para exercitar. E hoje, se eu já tinha preguiça, hoje piorou. Mas hoje eu sinto a necessidade de cuidar da estrutura do meu corpo, né? Então, assim, para que você tenha um movimento, toda essa estruturação que eu falei, né? Ósseo, articulação, líquido sinovial, tecido conjuntivo, porque não adianta você ter uma articulação sem toda a estrutura pronta e boa, saudável. Senão ela vai ficar enrijecida, você não vai ter condição de ter os movimentos. Vocês devem conhecer alguém que tem artrose ou artrite e que em cada articulação dos dedos ele tem uma bola, em que ele não consegue. Quem teve aula de geronto comigo, viu, eu mostrei as gravuras da falta, da ausência dos movimentos. E, inclusive, nós citamos a artrose e a artrite. Então, é importante você cuidar. Também não adianta você cuidar de sua estruturação depois que ela já está debilitada. Há uma necessidade de você cuidar antes, né? Tinha um negócio que passava muito na propaganda, nunca mais ouvi, graças a Deus, cartilagem de tubarão para você melhorar a questão óssea. Não adianta. Você pode comer todos os ossos do boi. Não adianta, se você tiver podre dos ossos, não vai resolver. Porque os ossos você tem que cuidar lá no início. Uma alimentação quando criança correta, uma alimentação correta quando adolescente, uma alimentação correta quando adulto. E aqui eu não estou pregando nenhuma alimentação natureba, não é isso não. Mas pelo menos que você use pelo menos 30% da sua alimentação, uma alimentação correta, ok? Bem, qual é a importância dos movimentos? O movimento do corpo humano, desde a prática de exercícios físicos regulares, até simples. E outra coisa, gente, exercício não precisa você ir para academia, não. Você pode fazer em casa. É criar uma rotina. Eu preciso fazer isso. Até simples atitude no dia a dia podem salvar a sua qualidade de vida. Movimentar ajuda a melhorar todo o corpo, desde o funcionamento dos órgãos até a melhora das funções cognitivas e mentais. E é verdade. Exercício físico faz com que você estimule até seu sistema imunológico.
A prática regular de exercícios físicos envolve muito mais do que estética. Ela contribui para o bem-estar físico, saúde mental, bom funcionamento do coração, circulação sanguínea, respiração e até os hormônios. E eu incluiria aqui o sistema imunológico. Desde quando seu bem-estar físico e mental estimula o seu sistema imunológico e vai fazer com que você evite uma série de patologias. E, gente, eu tô falando isso porque, assim, vocês ainda estão jovens. Eu já tô mais velha. Eu não sou velha, eu estou mais velha. Então, assim, para que você não chegue para o que eu tenho hoje, certo? É necessário que vocês tenham na cabeça a importância que é exercício físico. E eu não estou pregando academia. Por exemplo, você mora num prédio que tem elevador, ao invés de subir o elevador, suba as escadas. Subir a escada Às vezes assim, eu me queixo muito, que eu vou muito, aqui eu moro, a minha casa fica numa área que é meio ladeirada. Mas é uma ladeira pequena, mas quanto mais pequena a ladeira, parece que a bicha pega. E assim, às vezes eu faço 5 viagens no dia, subindo e descendo a ladeira, subindo e descendo a ladeira, e às vezes eu penso assim, digo, gente, pelo menos eu estou exercitando. Certo? Então, isso é muito bom. A questão de você fazer faxina. Excelente! Varrer uma casa. Mas tudo isso sendo feito sem a latinha de cerveja, que eu não consigo. Certo? Mas a latinha de cerveja eu deixo porque quando eu faço o movimento da latinha para ir para a boca, eu já estou fazendo exercício com o braço. Quando eu levo a latinha e bebo, eu já estou fazendo higiene mental. E por aí vai. Eu levo a vida assim, meus irmãos. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Então, a importância, deixando a brincadeira de lado, a importância do exercício físico, a importância de uma vida ativa, favorece até que você tenha erros como o meu. De vez em quando, você pode deslizar um pouquinho. Bem, aí agora a gente entra, porque aí foi como foi que eu programei a aula de vocês. Atrelando essa questão ao trabalho da enfermagem. Porque nós da enfermagem, principalmente vocês que vão estar na assistência, vocês vão ser muito requisitados fisicamente, né? É por isso que às vezes quando como é que chama? A escola faz algumas exigências, tipo do sapato, né? Usar meia de leve compressão. Porque o que ele está pensando, quando ele monta esse esquema para vocês, não é só para ditar ordem de escola para o aluno. Ele está visualizando vocês lá na frente. E se você criar hábitos na escola, lá na frente, você não vai ter problema. Então, repare bem, você está vendo aqui 2 profissionais pegando, provavelmente virando um paciente, mudando de decúbito, vai botar de lado. Está fazendo com 2, mas nem sempre você vai ter 2. E o que 2 faz, 1 faz também. Aqui, o que ele está tentando mostrar é a estruturação, como é o posicionamento para você virar esse paciente. E outra, quando você usa a ergonomia, você está se prevenindo, mas também prevenindo o seu paciente. O seu paciente não pode ter danos posturais. Isso é função, é de responsabilidade da enfermagem, certo? Então, repare como ele colocou, como graficamente, traçando retas de como deve estar a postura. Aí eu lhe pergunto, baixinho, que ninguém nos ouça. Você vai lembrar disso tudo lá na hora? Vai não. Infelizmente, lhe garanto que não vai. Muitas vezes até você está numa emergência, que é uma área muito assim, dinâmica. Você vai lembrar? Você já tem que ter a capacidade de lembrar do que é que você vai fazer. Quem é emergência, ou sabe. Vai lembrar de como você deve ser a postura? Não vai não. Mas pelo menos, gente, se você cria hábitos, você melhora 100% o envergar para pegar de qualquer jeito e virar. E não é assim, certo? Então, aqui tá só para que você veja, a coluna retinha,
Olha a questão da perna, ó, pé e perna dando apoio à coxa, consequentemente quadril dando apoio à coluna e os braços pegando. É como se você jogasse todo o peso para os braços e não para a coluna, que é o que a gente faz. Aqui de novo uma gravura de vários. Aqui tem vários, né? Claro que aqui eles estão simulando. Provavelmente ou vai virar daqui da parte do direito para o esquerdo ou vai ser do esquerdo para o direito. E isso tem que ser planejado antes. Ó, vai virar ele para cá, para o lado. É que eu tenho problema de. Para o lado direito. Eu tenho problema de. Eu nunca sei qual é o meu braço esquerdo nem o direito, viu, gente? Me perdoe aí. Então, assim, vai virar aqui, ó, para o lado direito do paciente. Então, essa turma todinha aqui, repare que eles estão segurando, ó, no lençol, para poder ter uma correlação. Vocês já devem ter visto isso numa ação de emergência, de primeiros socorros, quando vai mudar 1, 2, 3, dá a impressão que é rápido, mas não é. A segurança é tanta, é uma ação conjunta que você vira automaticamente todo mundo de vez para não ter dobraduras, para não ter nenhum comprometimento na postura daquele paciente, principalmente com a cervical. O paciente, você tem que ter cuidado principalmente com a cervical. Aqui, eles vão mudar transporte de paciente da cama para a maca. Da mesma forma, provavelmente, ó, esses daqui já estão se posicionando, estão se colocando, pegando o lençol, né? E aqui essas duas que estão no lado da maca estão se paramentando e vão segurar também pelos lençóis, porque, na verdade, esse vai empurrar e esse do lado de cá vai puxar. E vão colocar na maca, certo? Provavelmente é um paciente que não pode fazer essa movimentação sozinho, ele pode até ajudar, auxiliar em se empurrar um pouquinho, mas com certeza, se são 4, vão ser esses 2 daqui, vão segurar por baixo, daqui também vão, 1, 2, 3, puxou. O peso maior, consequentemente, vai ser de quem vai puxar para a maca, certo? Essa maca vai estar travada, ou seja, vai ter toda uma técnica, né, para que puxe e não corra nem a cama e nem a maca. E principalmente a postura desses profissionais para não ter problemas com a postura deles, certo? Então, isso é importante. Aqui já é numa cadeira de rodas, né, em que você tem uma pessoa segurando a cadeira para não correr e a outra fazendo com que ele apoie na cervical dele e ele vai jogar todo o peso aqui para os braços e levantar esse paciente que vai tirar daqui, da cadeira de rodas e vai colocar aqui na cadeira normal ou na cama, se fosse o caso, certo? Aqui chega logo nessa gravura daqui. Primeiro, para lhe dar que a gente está falando aqui postura, o pessoal de enfermagem, mas a gente tem que levar em consideração que todos os profissionais da área de saúde, inclusive o pessoal, coitado, da limpeza, que é esquecido muitas vezes, o pessoal da maca, que é muitas vezes esquecido, que hoje, graças a Deus, eu não sei como é que está, mas a maior parte dos maqueiros, o SUS deu curso de auxiliar de enfermagem ou de complementação para o técnico. Justo que o pessoal pensa, mas por que maqueiro quer? Muita coisa no curso de enfermagem faz com que eles tenham uma rentabilidade. Olha a ergometria aí. Dando a ele noções de como ele pode se comportar, ou como maqueiro, ou como aqui o pessoal da limpeza, para poder dinamizar o apanhar do lixo contaminado do hospital. Essa outra gravurazinha aqui é para alertar o que eu disse lá no começo. Nós, da área de enfermagem, nós temos assim uma conduta muito séria, em que precisamos cuidar da nossa postura, precisamos cuidar dos nossos movimentos, para não atrelar o nosso corpo um comprometimento e a gente perder a nossa profissão cedo por uma aposentadoria que poderia ser evitada. Quando a gente fala aposentadoria, tem muita gente que até gostaria, que me dera, mas não é. Muitas vezes a aposentadoria vem quando você é jovem por um problema mecânico que houve com você por conta de um trabalho.
A gente se abaixa demais, a gente pega peso demais, a gente fica à mercê de perigos químicos, de perigos mecânicos, pérfuro cortante, que até para isso a nossa movimentação precisa ter atenção. Tem muita gente que é estabanada, que vira de qualquer jeito, e junto com ela, quando vira, tem uma agulha aqui, que ela não teve, virou, já furou o colega, furou, já furou. Quer ver uma coisa? Para quem nunca deu fundamentos, os que já deram vai saber o que eu estou falando. Você desconectar uma agulha de uma seringa, tá dura. Quando você consegue, ela fura você. Pode parecer difícil, mas é a coisa mais fácil. Vocês vão ver. Para quem nunca deu, vocês vão ver. Você está tentando desconectar, quando você desconecta, vai no seu dedo. Então, temos que ter como é que chama? Essa consciência da importância da postura e dos nossos movimentos. Nosso corpo é o nosso material de trabalho, é o nosso material de postura. Sem o nosso corpo, não temos como trabalhar. Aqui de novo, aqui simulando, ó, uma postura incorreta para você guardar algo de um armário que é baixo, bem mais baixo que sua cintura, e a forma correta de você guardar ou pegar, certo? Vai me dizer que você vai fazer isso? Não vai, não. Mas pelo menos que você não lembre a posição das pernas. Mas a pronorma, vai se dar por satisfeita quando você for tentar. Não, ó. Eu vou me abaixar. Que você não lembre o mecanismo de como as pernas devem estar, mas pelo menos lembre-se que eu estou chamando a atenção para a coluna de vocês. Então, pelo menos a coluna ereta tem que acontecer. Olha aqui a forma de colocar o paciente na cama. Você sozinha, né? Ou colocando ou tirando. Primeiro o paciente precisa se sentar para auxiliar, para minimizar o peso para você. Certo? E um paciente como esse, muitas vezes, ele pode ajudar ajudar um pouco na questão do peso. Se ele pega, pelo menos, olha a mãozinha dele onde tá vendo? Bem aqui na cabeceira. Se ele apoia essa mãozinha aqui, já lhe alivia o peso. Olha, seu José, o senhor pode me ajudar? Apoia aí um pouquinho. Agora, faz o seguinte, eu vou botar os braços aqui debaixo do braço do senhor. Se apoia em mim. Você tá chamando o peso para você, dos braços. E a perna, olha a perna dela como tá, semi-aberta, certo? Dando suporte, ok? Aqui de novo, esse inclusive é o nosso último slide, né? Aqui lhe mostrando a pessoa deitada, como é que ela deve levantar, como é que ela pode ajudar você. Mas se você estiver sozinho, vocês vão ver inclusive no vídeo, às vezes a gente tem mania de levantar de qualquer jeito. Tem umas pessoas que levantam as pernas e se jogam. E não é assim, né? Você primeiro coloca as pernas fora da cama e depois você se apoia com os braços e aí você levanta. E aqui ela está dizendo isso, ó. Ela está orientando, pedindo provavelmente para ele cruzar se ele vai virar aqui para o lado direito dele, ele vai pegar a perna esquerda, vai dobrar para fazer. É ela que vai fazer o esforço para ele levantar. Vai pegar, vai virar. E ó, ele botando as pernas do lado. E aqui tendo uma pessoa, o que vai fazer? Já lhe ajuda, as mãos dele está apoiando e já coloca a pessoa sentada. Daí para frente vai depender se ele pode ficar em pé, se ele pode deambular. Caso contrário, você vai fazer tudo com ele aqui sentado ou já posicionar ele numa cadeira. Mas repare, a sua postura, em momento algum, você prejudicou, você sobrecarregou a sua coluna vertebral, certo? Esse é o nosso último slide. Os vídeos vão ser passados para vocês e desfrutem dos vídeos, viu? Na internet está assim. Para quem se interessar e quiser se aprofundar um pouco mais, tem um do médico mesmo, que é muito rápido dele, mas ele tem um site que ele até orienta. Eu que não quis ir lá, certo? Mas ele tem um site dele, como ele é fisioterapeuta também, vocês podem depois fazer uma visita para ver se ele tem mais coisas interessantes para que vocês possam aprender, tá bom? Beijo no coração de vocês.